E aí que o nosso amigo Jeff, né, cara? O Jeff lá que participou do Papo de Graça semana querido passada. Jeff, Schroeder. nosso amado Jeff, fez Ele perguntas. fez perguntas aqui, a gente separou aqui o material dele, vai ser uma perguntinha por dia durante essa semana. Cada aí, dia vamos vai ter rodar. uma pergunta do Jeff. Um zapzinho lindo que ele mandou, menino talentoso, amável, Ele maravilhoso. É muito querido. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Então vamos lá. Caio, tudo bem? Bom, depois que a gente conversou, eu fiquei pensando em algumas perguntas que eu sempre quis saber e eu gostaria de saber de você as respostas para essas perguntas. Combinado? Primeira pergunta, sobre os evangelhos apócrifos. Dizem que a Igreja Católica selecionou alguns evangelhos para montar a Bíblia e que alguns evangelhos ficaram de fora. Esses evangelhos apócrifos, se eles fossem todos reunidos com os evangelhos da Bíblia, eles se complementariam ou se contradiriam? Que informações existem nesses evangelhos apócrifos que poderiam complementar ou trazer alguma informação nova que não existe na Bíblia? E que informações são essas? Até o quarto século, os cristãos não tinham o que se convencionou chamar de cânon sagrado, Jeff. Não tinha. Eles liam conforme as suas preferências. E no início também não havia os chamados evangelhos apócrifos. Você tinha na sequência o evangelho de Marcos, que é no tempo mais antigo deles. Você tinha o evangelho de Mateus, que muito provavelmente foi escrito em cima da estrutura do evangelho de Marcos, que é um evangelho muito econômico, muito simples, muito direto, com muito pouco conteúdo. O evangelho de Marcos você consegue escrever numa manhã. Um cara, por exemplo, com a produtividade do nosso amigo Fábio Porchat, escreveria o evangelho de Marcos, se ele começasse às 7, às 9 horas estava concluído. Curtinho. O evangelho de Mateus viaja em cima da estrutura de Marcos e vai colocando carne, vai colocando estrutura, vai ampliando asas, a extensão, vai botando muito mais âmago no evangelho originalmente de Marcos, que virou o evangelho de Mateus, que repete muitas das histórias de Marcos, algumas delas com pequenos acréscimos, ou com contextos mais amplos que lançam luz sobre a parábola, quando é o caso, ou a fala de Jesus, quando é o caso. Aí você tem o Evangelho de Lucas, que deve ser o terceiro nessa sequência, e que foi escrito com muito trabalho, muito trabalho. Lucas deixa bem claro no início do evangelho dele como foi trabalhoso. Ele fez pesquisas e pesquisas, ele virou um jornalista investigativo, conversou com todo mundo que podia ser objeto de conversa, conversou com Maria, conversou com parentes de Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz, os filhos dele, Alexandre e Rufo, conversou provavelmente com Marta, com Maria, conversou com as mães dos discípulos, conversou com as testemunhas oculares, o máximo que ele pôde conversar. E ele diz que ele amealhou informações de todos para fazer um evangelho que se diferenciasse das muitas versões que estavam começando a se desenvolver já na metade
metade do primeiro século. Muitas versões começaram a se desenvolver. E ele disse, eram versões estranhas. Muitos têm se entregue no sentido de empreender versões sobre Jesus. Por isso, decidi dar-vos por escrito. Ele está escrevendo para um cara chamado Excelentíssimo Teófilo, querendo que ele fique bem instruído sobre quem era Jesus e acerca da fé. Então, por isso o Evangelho de Lucas carrega detalhes que os dois anteriores não têm, mas completamente coerente com ambos os evangelhos anteriores. Aí vem o último, que é o de João. O de João não é mais nem uma narrativa de Jesus nasceu, como é o evangelho de Mateus, como é o de Lucas. O de João não, ele já começa, João, quando escreveu o evangelho, provavelmente estivesse vivendo entre Éfeso e Mileto. E não é à toa que ele começa dizendo, no princípio era o verbo. Porque essa palavra, verbo, logos, definia naquela região, desde 500 anos antes, os primeiros filósofos e cientistas da Terra se desenvolveram com Tales de Mileto naquela região. E João, que morava ali, viu que o conceito de logos era absolutamente perfeito para expressar o que ele queria dizer sobre Jesus, de modo que o Evangelho de João é construído em cima de 7 milagres que são entremeados por conceitos de Jesus ilustrados por aqueles milagres. E João não está preocupado com sequência nenhuma. É uma pregação, é como se ele tivesse chegado numa igreja e pregado o evangelho dele, como se fosse uma homilia, e ele tivesse falado ou lido aquilo para o grupo, de modo que não tem a sequência narrativa de Mateus, Marcos e Lucas, mas lida com as questões, as mesmas questões, de uma maneira mais ampliada, mais aprofundada, mais humana, mais divina, mais provocativa. É o Evangelho de João. E no fim ele diz, ora, se tudo o que Jesus fez fosse escrito e relatado, num tempo em que, para você fazer um livro, você tinha que ter um espaço extraordinário para carregar, você tinha que ter ajuda, eram pergaminhos. Ele disse, se tudo que de Jesus fosse escrito, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam todas as coisas que seriam ditas. É aquela hipérbole para dizer, seria demais. Não haveria lugar, tudo que a gente diz sobre ele é uma economia absoluta, mas quem conviveu com ele sabe que aconteceu infinitamente mais do que tudo que a gente narra, diz ou assevera. É como ele termina praticamente o evangelho dele. Então, esses 4 evangelhos são profundamente coerentes entre si, são os primeiros textos escritos, são esses aqui, Marcos, Mateus e Lucas. Entre Lucas e João houve uma quantidade enorme de narrativas que foram empreendidas, mas todas profundamente incompletas, mal estruturadas, curtinhas demais, com episódios sem continuidade. Isso foi escrito, e na maioria das vezes eram textos escritos por filósofos gnósticos que queriam se converter à fé de Jesus, mas como o evangelho de Jesus não se compatibilizava com o gnosticismo, com a filosofia gnóstica, eles criaram evangelhos
onde o gnosticismo fosse natural na prática de Jesus, ou na fala de Jesus, ou de alguns dos discípulos de Jesus. Mas ainda eram apenas textos mal feitos sobre Jesus e que os próprios apóstolos denunciaram. Paulo denuncia diversas vezes. E estavam presentes ali. Paulo diz: são falsos apóstolos, são falsos ensinos, são falsos evangelhos que não designam Jesus como Jesus é. Então, até no ambiente das cartas de Paulo e de Pedro e de Judas, no Novo Testamento, a gente vê o enfrentamento radical dessas produções que mudavam Jesus em relação ao Jesus original, testemunhado pelos apóstolos e pelos primeiros seguidores dele. Aí a gente tem o fim do século I, começa o século II com uma quantidade enorme de seitas gnósticas se tornando cristãs e tentando transformar a mensagem de Jesus numa mensagem gnóstica. Aí no final do século II, você vê a proliferação dos evangelhos gnósticos. Entre 280 e o início do quarto século, 310, 311, você tem uma produção efervescente de evangelhos gnósticos, que era a filosofia grega que mais sentia compatibilidade com a fé em Jesus e que mais tentou cooptar os discípulos de Jesus para o gnosticismo cristão. Aí, o gnosticismo cristão tinha algumas variáveis. Havia aqueles que eram profundamente entregues ao ascetismo, ou seja, é o que Paulo diz em Colossenses 2, eram aqueles que diziam, também junto com os judaizantes, mas os discípulos do gnosticismo asceta, diziam: não pegues nisso, não toques aquilo, não bebas aquilo outro, proibições, limpeza corpórea. Uma linha gnosticista dizia que o corpo era o mal e o espírito era o bem. Então, tudo que você fizesse com o corpo era mal, de modo que você tinha que punir, que botar o corpo sob privações e renúncias. Se você gostasse, então, não bebesse. Não bebas isto, não toques naquilo, faças renúncia. E tinha uma segunda variante do gnosticismo cristão, que era aquele que dizia: não, pode tudo, corpo e espírito não se comunicam, o corpo é mau, toda a produção dele é má, então faça o seguinte, use o corpo do jeito que você quiser. Se você quiser se entregar a todo tipo de sensualidade, pode se entregar, porque o que o corpo faz não se comunica com o espírito. Bom, esse era o gnosticismo. E ele deu muito trabalho aos apóstolos e à primeira e segunda geração de cristãos. Ele foi trabalhoso, ele estava sempre tentando criar cooptação. Nesse período, depois que aparece que vem o Evangelho de João no final do século I, entre o Evangelho de João e lá o final do século II, foi quando se produziram especialmente aí entre 270, 280, 290 da era inicial. Foi quando mais se produziram o que você me perguntou sobre evangelhos apócrifos, que são evangelhos chamados assim de apócrifos, porque eles não
poderiam ser considerados, segundo a interpretação dos pais da igreja, que eram os sucessores imediatos dos apóstolos, eles que conheciam os apóstolos de Cristo, não tinham convivido com Jesus, mas conheciam Paulo, Pedro, Tiago, João e os demais. Alguns tiveram vínculos mais íntimos, especialmente com João, que foi o último apóstolo. Então, alguns desses indivíduos que foram sucessores dessa compreensão apostólica conheciam muito bem o conteúdo do que tinha sido a vida de Jesus e a prática de Jesus e o ensino de Jesus, para acolherem pacificamente os evangelhos chamados apócrifos. Eles leram esses evangelhos e disseram, não tem nada a ver. Aí vem, por exemplo, um dos mais importantes é o Evangelho de Maria Madalena. É um evangelho que você acha aí na internet hoje em dia. Teve um tempo que você tinha que ir para uma boa biblioteca para achar. Hoje em dia não, está tudo na internet. Evangelho de Maria Madalena. E você lê lá. O que tem de diferente nesse evangelho? Tem apenas o fato de que Maria Madalena tem um lugar de fala, como a gente diz hoje em dia, maior do que nos evangelhos, porque nos evangelhos ela é mencionada e tem um lugar de fala, ela é mencionada em todos os evangelhos, mas ela tem um lugar de fala especialmente no final do Evangelho de João, porque ela é a primeira testemunha ocular da ressurreição. Isso está no Evangelho de João, mas no Evangelho de Maria Madalena, que é um evangelho de produção gnóstica, da filosofia gnóstica, como os gnósticos também tinham um interesse enorme na promoção da figura feminina, dando a ela um lugar de igualdade com os homens, o que o Evangelho em si dá como naturalidade, seria uma outra coisa para eu te explicar depois, não tenho tempo agora. O Evangelho dá esse lugar de igualdade. Tanto é que a primeira testemunha da ressurreição no Evangelho é uma mulher, é Maria Madalena. Agora, o Evangelho apócrifo de Maria Madalena é um evangelho tolo. Tolo, você vê as interpolações gnósticas, que nos diálogos dela com Jesus, o ciúme de Pedro, que tem ciúme dela porque ela é mais íntima de Jesus do que qualquer um. Aí também tem essa insinuação de que eventualmente Jesus e Madalena tinham um caso, depois aproveitado pelo Dan Brown nos livros dele. Mas Jesus e Maria Madalena tinham um caso. Aí tem lá um texto que diz assim, então ele a beijou. No texto original do Evangelho de Maria Madalena, e ali tem uma rasura, então ele a beijou. Aí, em razão dessa rasura, eles dizem que foi, então ele a beijou na boca. Mas, na realidade, você lê, e não é necessariamente isso. Ele a beijou, e assim como elas o beijaram. No Evangelho, tem mais de uma ocasião em que as mulheres beijam Jesus, beijam o pé, perfumam ele todo. Tem cenas de toques profundos e íntimos das mulheres em Jesus, mas não tinha isso. O que tinha era, no gnosticismo da segunda variável, que é aquele onde tudo é permitido, Maria Madalena seria uma amante de Jesus para ser coerente com essa visão gnóstica. Agora, isso tudo ficou sepultado, esses evangelhos apócrifos, durante muitos anos. E ficaram dentro de vasos de barro no Egito, numa cidade, numa região chamada Nag Hammadi. E foram achados
no início do século XX, mais ou menos como foram achados os manuscritos do Mar Morto, só que lá em Qumran, na terra dos essênios, no Mar Vermelho. E o que foi achado em Qumran são textos e textos e textos do Velho Testamento, todos comprovando a exatidão das versões que nós temos. Isaías é perfeito lá no achado do Mar Morto. Todos os textos achados e alguns da comunidade, como viviam os essênios, centenas e centenas, lançam muita luz sobre aquela comunidade e sobre como era a vida em Israel no primeiro século. Isso é Manuscritos do Mar Morto, que ganhou o prêmio de achado arqueológico, maior achado arqueológico do século XX, os Manuscritos do Mar Morto. Nag Hammadi foi um achado muito importante, mas quando se começou a ler, se percebeu logo que era uma produção, sobretudo, gnóstica, já com essa impregnação ideológica do gnosticismo. Ora, quando é que o Novo Testamento, que a gente chama de cânon sagrado, foi criado e construído? Foi construído durante anos, mas foi ajuntado, é a pergunta. Quando é que ele foi definitivamente ajuntado? Com muita gente opinando diferente. Orígenes achava que alguns livros não deveriam entrar. Eusébio tinha outra opinião. Pessoas diferentes, Tertuliano tinha outra opinião. Mas quando Constantino resolveu ser o patrono dos cristãos no início do quarto século, e ele patrocinou, pagou, financiou a vinda de bispos de várias regiões do mundo cristão para ficarem reunidos e pensarem qual seria essa estrutura do texto cristão que vigiria dali para frente num amontoado de livros que não tinha nome ainda, mas que depois passou a ser chamado de Novo Testamento. Os que fizeram isso não foi um só, foi uma quantidade grande de bispos. E nem existia ainda a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa coisa de a Igreja Católica... Não, tudo isso é de quem não sabe nada. Na realidade, foi Constantino que financiou esses bispos até aí bem intencionados, que vieram do mundo cristão, menos um pouco do Oriente, mas do Ocidente vieram muitos, e do Oriente também, e da África. E trabalharam muito tempo, não foi uma coisa de um fim de semana, dias e dias de elaboração, de discussão, e chegaram à conclusão de que os únicos evangelhos que mereciam figurar num amontoado de texto, que depois veio a se chamar de Novo Testamento, e aí eles tiveram que fazer a mesma coisa, definindo que outros textos, além dos 4 evangelhos que mereciam figurar, porque eram coerentes entre si, complementares entre si, quais eram as cartas. Aí entram 13 cartas de Paulo, aí entra o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, aí entram 2 cartas de Pedro, aí entra uma cartinha pequena de Judas contra, sobretudo, os insubordinados, que naquele tempo em que ele escreveu, esse Judas era irmão de Jesus, era o pessoal que estava pegando o evangelho e transformando em outra coisa, ou em judaísmo ou em gnosticismo, que foram os grandes adversários conceituais e ideológicos daquele período. Pedro também faz o mesmo enfrentamento, aí você tem 3 homilias de João, 3 cartas de João, a primeira epístola, a segunda, a terceira, chamadas epístolas universais,
Você tem a carta de Tiago, a epístola dele, que é uma epístola de sabedoria prática. E você tem, então, depois de tudo que João escreveu, o Apocalipse de João. Foi isso que eles decidiram colocar daquele cânon sagrado. No protestantismo, já no século XVI, se pensou em repensar o cânon, mas eles não tiraram nada do Novo Testamento, eles tiraram só do Velho. Livros chamados apócrifos do judaísmo, que o catolicismo tinha incluído, que são livros assim fabulosos, que não tem nada a ver com aquele espírito sóbrio do Velho Testamento e do Novo Testamento, saíram sem fazer falta, porque se você lê esses livros da literatura judaica, das fábulas literárias judaicas que pertenciam ao Antigo Testamento da Igreja Católica, que pertence até hoje, mas que o protestantismo resolveu limar, você vai ver que não faz falta nenhuma. Então, sinceramente, minha opinião, e eu não me considero um cara caeta, não tenho nada de conservador, mas a minha convicção a respeito disso é que a gente está muito bem amparado exclusivamente com os 4 evangelhos, especialmente eu que li todos os apócrifos cristãos, e alguns eu li mais de uma vez, e firmei a minha convicção cada vez que eu lia de que aqueles textos não deveriam, de fato, fazer parte de nenhum Novo Testamento sério, que viesse a ser Novo Testamento dos cristãos. Eu estou satisfeito, completo, com tudo que eu tenho no Novo Testamento que eu leio, que é o mesmo que você lê também, Jeff. Eu espero ter sinteticamente respondido as suas perguntas. Eu não sei se tem aí... Ano passado eu fiz 5 dias de aula só sobre isso aqui, cada aula de 2 horas à noite. Eu não sei se está aí, eu não sei qual foi o nome que o Adailton deu aquelas aulas e nem se elas estão disponíveis ou se elas fazem parte apenas de um acervo da curadoria do Adailton e do pessoal do Caio Fábio Exclusivo. Mas são aulas interessantes e importantes. O que eu te disse, todavia, aqui já será completado se você escrever aí Evangelhos Apócrifos no portal Caio Fábio, Evangelhos Apócrifos, você vai encontrar algumas coisas, com a minha opinião, a respeito dos Evangelhos Apócrifos no portal caiofábio.net. Tem o que aí, Braulio? 22 ocorrências, tá? E vídeos do YouTube, ó. YouTubão aqui, ó. Legal. Então entra aí, ó. Olha aí, o primeiro texto. Aí, compreendendo o que diferencia os evangelhos bíblicos e os textos apócrifos, e Cracolândia virtual, gente viciada em Judas, e fissura em evangelhos apócrifos, porque tem um bocado de gente na Cracolândia apócrifa. Cracolândia lógicas sórdidas, estranhos raciocínios de seguidores de evangelhos apócrifos e gnósticos. O lixo apócrifo não resiste ao conhecimento amplo e isenção não traumatizada pelo cristianismo. E assim vai, Jeff. Você pode encontrar os complementos ao que eu falei aqui no portal caiofábio.net, tem tudo. Ó, trecho do curso exclusivo, Apócrifos, Tomé, Maria Madalena, Enoque, no que diferem dos 4 evangelhos. Tem também só sobre os 4 evangelhos, se você escrever os 4 evangelhos, você também vai descobrir as minhas razões, que eu já dei aqui a você resumidamente,
Mas quando o Braulio escrever ali os 4 evangelhos, Vixe, olha aqui. Você vai chegar lá. 446. Como? 446 ocorrências para os 4 evangelhos. Isso. O evangelho de Carreirinha. Que quinto evangelho é esse? Eita, rapaz, é uma carta. É. 2007. O evangelho de Judas Iscariotes, segundo o evangelho da morte, 1 e 2. O evangelho é o nome, se puder ler, leia. E por aí vai um monte de ocorrências para vocês todos e para o meu amigo Jeff. Tá bom, querido? É isso. Beijo, Jeff. Deus te abençoe, meu irmão.